A academia não vai te deixar mais forte. Ela, inclusive, pode te deixar até mais fraco. Nesse vídeo de hoje eu quero discutir por que isso acontece e o que você deve fazer para você evitar isso, caso seja do seu interesse. Porque basicamente existem dois tipos de pessoas. Aqueles que são grandes e aqueles que são grandes e fortes. Então, se você quiser ser grande e forte, não só grande, eu vou te mostrar como que você pode então fazer isso. Vou demonstrar aqui uma maneira prática, bem simples para você se atentar a isso e evitar ser apenas grande e ser só grande e forte. Agora, se você só quer ser grande, aí não vai fazer talvez tanto sentido para você esse vídeo. Você pode até usar ele de engenharia reversa, entender como que fica muito grande sem se preocupar com a força. Dá certo também fazer essa engenharia reversa. Não tinha pensado nisso, mas dá também. E o que acontece? Porque isso me deu à mente, porque em 2009 eu já contei isso aqui, história uma vez, mas tendo em vista aqui a quantidade de pessoas que me perguntam, vou repetir parte da história. Em 2009 eu fui desafiado na barra fixa e eu achei que aquilo ali era muito simples. Eu levantava uma vez e meia meu peso no pulley, na puxada no pulley. Falei, aquilo ali vai ser fácil, vai ser ridículo. E aí um colega meu, ele estava treinando para o CFO, ele tinha passado no CFO, e aí ele estava treinando barra fixa para poder passar no TAF. Nessa época eu ainda nem pensava em fazer concurso, fui entrar no CFO bem depois. E aí, eu vendo aquela dificuldade dele, falei assim, cara, isso aí é muito simples, é muito fácil, deixa de ser frango. Vem cá fazer então. Cheguei lá, montei na barra e me dei mal. Passei vergonha, não consegui fazer muitas barras. Só que depois eu entendi. Porque eu achava que levantar peso nas máquinas, zerar as máquinas igual eu estava fazendo, eu zerava várias máquinas lá na academia, estaria me deixando mais forte. Porém, não é bem assim que as coisas acontecem. E o primeiro ponto para a gente começar a pensar sobre isso é o seguinte: aonde que é mais fácil eu levantar mais carga? Se eu colocar aqui um peso nas minhas costas e agachar, ou se eu subir numa bola? Você já deve ter visto aqueles vídeos ou meme na internet aí, né? Pessoa agachando em cima de uma bola. Aonde que é mais fácil pôr peso? É muito mais fácil eu pôr peso no agachamento no chão do que na bola. Simplesmente por quê? Porque quando eu estou na bola, eu estou gastando força para poder me equilibrar, para poder estabilizar o movimento, para poder não cair. Então, se eu gasto, entre aspas, gasto minha força ali, sobra pouca força para eu poder levantar o peso para cima. Então, a gente observa que quanto maior a instabilidade, menos força eu consigo exercer, menos expressão de força nos músculos motores ali eu vou conseguir exercer. Se eu estou em cima da bola, eu consigo fazer menos força, exercer menos força do que se eu estou em cima do chão. E o que isso tem a ver com a academia? Tem a ver que quanto mais instável, então, quanto mais instável, menos força eu consigo fazer. Agora, quanto mais estável, se eu for para o outro lado, quanto mais estável, mais força eu consigo fazer. Então é por isso que as máquinas, a gente consegue colocar muito mais carga nela, porque ela estabiliza o movimento todo para você. Então é por isso que eu consegui levantar uma vez e meia meu peso no pulley, na puxada, e não conseguia fazer barra. É por isso, às vezes, que na máquina você consegue colocar muito mais carga do que você consegue fazer num supino. É por isso que na máquina você consegue colocar toneladas lá no leg press, mas na hora que você colocar o peso na barra para você agachar é ridículo. É lógico, tem leg press e o agachamento aí tem outras variáveis aí, né? Mas enfim, via de regra a gente consegue colocar muito mais peso na máquina do que, por exemplo, numa carga livre. Porque a máquina está simplesmente por causa disso, que a máquina é muito mais estável. Ela estabiliza o movimento todinho para você. E você não precisa estabilizar, você só fazer a força. Só preocupar com a musculatura motora. E aí o que é o problema disso? O problema disso é que você acha que está ficando forte. Porém, aqui vem o segundo ponto. Quando a gente vai para a vida real, na vida real, as cargas não estão estabilizadas. Você foi de um extremo para o outro, né? Foi de um extremo para o outro aqui para a gente entender. Eu saí do agachamento numa bola, lógico, a gente não vai ficar carregando peso em cima de uma bola.
Mas aí a gente vai para outro extremo, só para entender. Eu fui para um extremo só para a gente entender o outro extremo, que são os movimentos extremamente estabilizados. Só que na vida real, as cargas reais não estão estabilizadas. Você não vai ter uma máquina estabilizando todo o seu movimento para você poder carregar um sofá, carregar a geladeira, carregar as compras do supermercado. Sei lá o que você vai carregar no seu dia a dia. São cargas instáveis por natureza e às vezes até assimétricas, né? Porque ainda quando a gente treina na academia, a gente treina ali com peso simétrico e tal. Na vida real, nem simétricos geralmente eles não são. Não tem uma pegada boa. Então na vida real você não consegue transferir essa força que você adquire em máquina para peso da vida real. Não consegue transferir. É por isso também que se você treina só em máquina, você não consegue ir lá e carregar muito peso no supino, no agachamento, numa barra livre, numa remada livre. Você pode pegar muito peso na máquina, mas você não consegue transferir. E é por isso que eu insisto na tecla. Fica esse tanto de gente aí falando que se você quer ficar bom na barra fixa, inclusive guru, tomador de suco, você tem que fazer muito pulley, muita puxada, e só depois você vai para a barra. Mas você não vai conseguir. Não, você pode até conseguir, porque o movimento é semelhante, você vai desenvolver uma musculatura semelhante. É lógico que tem algum grau de transferência, mas não é a maneira mais eficiente de você conseguir evoluir na barra fixa. Principalmente se você está com pressa de evoluir na barra fixa, ou com pressa de evoluir, sei lá, no supino, no terra, numa remada, qualquer que seja o exercício. E aí vem um terceiro ponto que a gente tem que entender, que é a falsa sensação. Já viu aquela falsa sensação de segurança? A pessoa quando, às vezes ela compra uma arma e ela não sabe usar a arma. E aí ela se sente segura porque ela tem aquela arma. E aí ela usa aquela arma para intimidar uma outra pessoa. E aí aquela outra pessoa vem, toma a arma e usa a própria arma para poder fazer o mal, algum mal, com a pessoa que estava se achando segura porque tinha uma arma. Eu conheço uma história assim, mais de uma. Talvez você conheça também. Nesse caso que eu citei, a arma deu uma falsa sensação de segurança, porque ela, na verdade, ela tornou a pessoa até mais insegura, porque pela falsa sensação de segurança, ela se expôs a um risco que ela talvez não se como é que fala isso? Não se colocaria ali naquele risco se ela não tivesse aquela arma. Então aquela arma ali deu uma falsa sensação de segurança para ele, que colocou ele numa situação de mais risco. Então ele estava mais inseguro no final das contas. A mesma coisa que pode acontecer se você treina apenas para ficar grande. Se você treina apenas para ficar grande, você tem uma falsa sensação de força. Por quê? Porque nas máquinas você levanta muita carga. Você levanta muita carga. Mas essa carga que você levanta está tudo estabilizada. E aí na vida real as coisas não estão estabilizadas. E aí o que acontece? Não é incomum a gente ver cara que é grandão, que é fortão, um armário, vai carregar um sofá, uma geladeira, aí machuca o braço, machuca o ombro, machuca tudo. Por quê? Porque ele está carregando um peso que ele não está acostumado. Ele treinou ali toda a musculatura dele apenas em máquina. Quando ele vai pegar uma coisa livre da vida real, ele não dá conta, ou senão ele machuca. Aí, ou ele passa vergonha, porque o cara daquele trincado, grandão, gigante, não consegue carregar um peso. E aí passa vergonha, ou senão ele até vai tentar carregar o peso e machuca. Não é incomum a gente ver isso. Então, dito isso, né? Então da mesma forma que a pessoa se expôs a um risco maior porque ela estava com a arma, naquele caso, a pessoa que é grandona, ela pode se expor a um risco também ou ao risco de carregar uma carga aparentemente leve, que é muito menor que a carga que ela levanta na máquina, mas aquela carga ali, ela está instável por natureza, e aí ele se expõe ao risco de carregar aquilo ali e machucar, ou ele se expõe às vezes ao risco do ridículo de ser grande e não carregar um negócio que às vezes homens comuns estão conseguindo carregar, e aí acaba que, da mesma forma que a falsa sensação de segurança colocou ele numa situação mais fraca, mais insegura,
a falsa sensação de força pode colocar também numa situação de maior fraqueza. Porque se você machuca, ou se você está passando ali pelo ridículo, você está mais frágil, né? Você está mais fraco. Então, eu acredito que seria mais interessante, né? É lógico, o cara é fisiculturista, ele está preocupado, por exemplo, só em ficar muito grande, que aquilo ali é o esporte dele, beleza. Taca ali máquina à vontade. Agora, nós, seres humanos normais, tem que ter um pouco de peso livre no seu treino. E aqui a gente entra então. Então, como eu evito ser só o cara grande e ser o cara grande e forte? Você vai colocar peso livre, algum peso livre no seu treino. E quanto mais você quer transferir essa força da academia para o mundo real, mais peso livre tem que ter no seu treino e menos máquina. De tal modo que, se você quiser boa transferência, a maior parte do seu treino vai ser de peso livre. E a pouca parte ali de máquina. Porque as máquinas vão te deixar grande. Os pesos livres vão te deixar grande e forte. As máquinas vão te deixar forte só naquela carga estabilizada. Mas aquela carga estabilizada você não consegue transferir para a vida real. Então, o primeiro passo então para a gente poder não ser apenas grande, mas ser grande e forte é ter um volume considerável de pesos livres no seu treinamento. Basicamente isso. O segundo passo é simples. Também é ter um volume de treino adequado ao seu nível de condicionamento, à sua capacidade de recuperação, porque os estudos mostram que quanto maior o volume de treino, maiores são os resultados. É dose dependente. Se aumenta o volume, se aumenta o resultado. Aumenta o volume, se aumenta o resultado. Lógico, desde que esse volume de treino esteja dentro da sua capacidade de recuperação. Estando dentro da capacidade de recuperação, você tem que ter um volume adequado ali ao seu condicionamento para você poder ter bons resultados, independente se está treinando com peso livre ou com máquina. Então, também para você poder ficar grande e forte, você também precisa de um volume de treino adequado. E o terceiro passo seria treinar com uma progressão inteligente. Porque ninguém treina para ficar mais fraco. Até quando o cara treina para ficar grande, ele tem que ficar mais forte naquela máquina ali. Então ninguém treina para ficar mais fraco, ninguém treina para ficar igual, todo mundo treina para ficar mais forte. Se você treina para ficar mais forte, o seu treino tem que progredir. Porque se você está sempre levantando a mesma carga para a mesma quantidade de repetição, então o seu corpo não tem um porquê ele ficar maior e mais forte. Ele já está acostumado com aquilo ali, ele já está acostumado com aquele estímulo, para que ele vai crescer? Então, com o passar do tempo, à medida que você vai ficando mais forte, as suas cargas têm que ir aumentando, ou as suas repetições para aquela mesma carga têm que ir aumentando. Porque, senão, você vai estagnar. E aí você não vai fazer mais sentido o seu treino. Então, basicamente, são 3 passos bem simples. É colocar máquina no seu treino, colocar peso livre no seu treino, treinar com volume de treino adequado para o seu nível de condicionamento e capacidade de recuperação e progredir seu treino de forma inteligente, progredir seu treino de forma eficiente. Então, assim, a gente vai treinar para ficar não só grande, mas ficar grande e forte. Considerando que grande e forte, quando eu falo grande e forte, é aquela pessoa que consegue transferir a força dela da academia para o mundo real, onde as coisas, onde a força realmente importa, né? A força só ali no ambiente da academia, que não consegue ter transferência para nada, não importa só no ambiente da academia. A força que importa para a vida é a força que você consegue trazer do ambiente da academia para a vida. E na vida, as cargas não estão estabilizadas por máquinas. Nós precisamos, então, treinar a nossa capacidade de nos estabilizar e estabilizar a carga na medida que nós movimentamos a carga. E é por isso também que não adianta você treinar puxada se você quer desenvolver rápido na barra fixa. Se você quiser desenvolver rápido na barra fixa, você tem que treinar barra fixa ou coisas semelhantes à barra fixa. Isso que vai te treinar para ficar mais forte na barra fixa. Se você quiser evoluir rápido na barra fixa, inclusive, aproveitando o merchan, eu tenho um protocolo soviético de barras fixas, vou deixar a descrição aqui na descrição. É o protocolo de treino que eu uso para conseguir fazer mais de 20 repetições da barra fixa, mesmo pesando 120 quilos. Para isso, eu treino com no máximo 5 repetições por série.
você pode ver aí nos shorts aí. Você vai ver aí, toda vez que eu estou fazendo barra, né, nos meus últimos treinos aí, desses últimos 2 meses pelo menos, você vai ver, eu estou fazendo só 3 repetições por série. 3 repetições por série no treino, para chegar lá no dia da prova fazendo 20 repetições. Então, essa ideia que eu queria trazer para vocês hoje, em especial, não acredite que a puxada no pulley vai te deixar mais forte para a barra. Não acredite que máquina vai te deixar forte. Essa força não é transferível para a vida real. Se você quer força transferível para a vida real, use pesos livres. Se você gostou desse vídeo, considere curtir, ativar as notificações aí, que a gente está soltando vídeo direto aqui no canal. E compartilhe com aquele seu amigo que acha que é fortão porque está carregando muito peso na academia, mas que fora dela ele não consegue carregar tanto peso assim. Compartilhe com ele, quem sabe ele possa mudar um pouco de opinião, colocar um pouco de peso livre no treinamento dele. É isso aí, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.